Olá, bom dia a todos meus alunos dos sextos anos, sexto A, B, C, D, do Colégio Prefeito João José de Oliveira. Espero estar encontrando vocês bem até o nosso encontro de quarta, quinta e sexta, tá bom? Muito bem. Tarefa desta semana. Trabalhamos aí com vocês sobre o gênero Homo. Mandei um link, né, com um vídeo, com uma aulinha. Se eu for trabalhar esse tema, ele está incluso aí na questão dos hominídeos, teoria da evolução. Tome cuidado, tá bom? O gênero Homo, o gênero homem, tá? E quando é gênero, ele fala de homem e de mulher. Teoria da evolução, vocês esqueçam a questão de Adão e Eva, feita por Deus, que, como nós lembramos na aula passada, está inclusa no que chamamos de criacionismo, certo? Adão e Eva criados. Aqui não. Aqui o nosso Adão e Eva é um ser evoluído, tá bom? E então a gente precisa separar melhor essas questões aí na cabecinha de vocês. Beleza? Então tá bom. Os hominídeos. Teoria evolucionista de Darwin e Wallace, né? No século XIX, eles encontraram pesquisa com ossos, lembre que a gente, tudo é hipótese, tá bom? Fósseis, né? Encontraram ossos aí de aproximadamente 3,2 milhões de anos, outros dizem 2,8 milhões de anos, de um grupo primata ter se originado, ter dado origem, os primeiros hominídeos. Eles não chamavam ainda de homem, chamavam de hominídeos, né? Se vocês verificarem nas imagens que eu mandei para vocês aí, vocês vão verificar que eles são muito parecidos ainda com os primatas. Corpo coberto de pelo, né? O crânio um pouco diferente, tá certo? As mãos ainda inápidas para fazer utensílios, tá certo? Para criar utensílios, para fazer instrumentos, seja qualquer tipo de instrumentos, né? Chamamos isso de hominídeos, tá certo? E o local onde viveram? Etiópia, sul da África, né? Aí 3,2 milhões de anos. Mas normalmente o primeiro caso emblemático que se dá aí é de uma personagem que inclusive virou filme recente chamado Lucy. Talvez ainda é considerada nos livros didáticos como o hominídeo mais antigo da história da humanidade. Seu crânio datado aí por carbono 14, que é um elemento químico que consegue datar os ossos, as pedras, né? Os objetos antigos, data aproximadamente de 2,8 milhões de anos, né? Outros 3,6 milhões de anos, depende da informação aí de um livro didático, né? Há muita especulação nesse sentido, tá bom? Então, a África é o berço do homem, certo? Onde surgiu os primeiros homens, onde teria evoluído as primeiras espécies de hominídeos. A ciência, ela diz que é lá na África, sobretudo na região da Etiópia. Tudo bem? Beleza? Tá ok? Ótimo, então. Então vamos falar um pouco desse gênero Homo, já que esse, na perspectiva evolucionista científica, esse hominídeo ele evolui até chegar a nós hoje, né? Os sapiens sapiens. Então ele passa um processo de milhões e milhões e milhões de anos e vai ganhando certas características, às vezes pelo encontro com outras espécies em que evolui, enfim, esse homem vai gradativamente, lentamente, tendo novas habilidades, novas competências,
aprendendo a se defender das bestas feras. Lembra que existia lá o leão, o tigre dente de sabre, né? E outros animais violentíssimos no período em que o homem, em vez de ser o predador, nesse princípio ele era a presa. Depois ele vai descobrir instrumentos como ossos, como chifre de elefante, como pedaços de pedra, madeira. Ele vai fazer suas lanças e ele vai, e sobretudo após a descoberta do fogo, ele vai conseguir enfrentar e se defender desses animais, desses animais ferozes, tá bom? Mas é um processo lento, gradual, né? Do homem sair de ser uma presa a ser o principal predador, e ele é, né? Da humanidade, que hoje ele tem armas sofisticadas para caça, até ele chegar a esse dia, demorou milhões e milhões e milhões de anos. Belezinha? Tranquilão até agora? Maravilha. Ó, que exercício que eu pedi para vocês? Construir uma tabela. Essa é a competência, tá bom? Esse exercício tem que ser feito através de uma tabela. Mas tabela é matemática, professor. Ótimo. Aprenda então a construí-la. Você vai ver tabela em química, você vai ver tabela em matemática, tabela em língua portuguesa, em receitas, enfim. É importante que o meu aluno ele aprenda a fazer essas tabelas. É extremamente relevante. Por isso que o exercício que eu passei para vocês, ele contém esse elemento a mais aí, que eu quero um exercício em forma de tabela. Tá bom? Então você vai colocar de um lado da tabela lá o nome do gênero, né? Do gênero Homo, tá certo? E você vai colocar as principais do outro lado, completando a tabela, as principais habilidades e evoluções que ele teve em detrimento ao que passou. É isso? Então o gênero Homo do qual fazemos parte, ele se originou há cerca de 2 milhões de anos. E diferente dos australopitecos, ele apresentava maior volume cerebral, o cérebro era maior, e a perda gradativa de pelos, e olha que evolução, a habilidade nas mãos, tá ok? Para construir materiais de pedra lascada, de madeira e outros utensílios que foram extremamente úteis e necessários para o seu desenvolvimento, tá bom? Então, numa sequência rápida aqui, porque é a pesquisa de vocês têm lá o Homo habilis, que outros chamam de homem habilidoso, né? Ele já tinha habilidade de fabricar utensílios simples, de pedra, alimentava-se de vegetais, além de se alimentar de vegetais e carne, provavelmente conseguiu já desenvolver uma forma de linguagem. Ele não apenas grunhia, né? Mas ele já conseguia algumas palavras. Quais são essas? Não sabemos, tá bom? Mas os pesquisadores insistem em dizer que ele já desenvolveu as primeiras linguagens, a primeira fala, né? Já dá nome a algumas coisas, tá bom? Então os ossos, como é que eu sei, professor, que existiu? Como é que o historiador sabe? Na verdade, o historiador pega lá o paleontólogo, pega lá os cientistas, e esse cientista que vem trabalhando, é eles que formulam, né, essas questões. Olha, pelos ossos, né? A única forma da gente saber são pelos fósseis, né? E os ossos do Homo habilis, ele já tem um estudo, e mais ou menos ossos de 2 milhões de anos foram encontrados lá no leste da África, lá perto do chifre da África, região da Etiópia, do Sudão, lá perto do Mar Vermelho, quase chegando no Egito, tá bom? É bom que vocês aprendam também, dá uma olhadinha aí no seu mapa de geografia, tá certo? Bom, muito bem. Posteriormente surgiu o Homo erectus, né? Ele já utilizava utensílios de pedra lascada, como machados, e era um excelente caçador.
Foi provavelmente a primeira espécie a deixar a África. Lembre-se, se a África é o lugar onde nasce, como é que o homem chegou no Oriente Médio? Caminhando. Tudo bem? Que lá é interligado. Como é que ele chega na Europa posteriormente? Como é que ele chega na Ásia? E como é que ele vem chegar à África? E como é que ele chega no Brasil? Milhões e milhões de anos. Mas, talvez, fugindo de estações muito quentes, né? Ou da falta de alimentos, esse homem que vivia em cavernas, ele perambulou até chegar no Oriente Médio, que nós vamos ver em Mesopotâmia, daqui a um pouco, daqui a um próximo bimestre, talvez. Tá bom? Então, esse Homo, ele existiu. Bom, posteriormente, há cerca de 230 mil anos, e entre 130 mil anos, após o Homo erectus, surgiria o homem de Neandertal, o neandertalenses, o homem de Neandertal. Né? Quando eu era criança, muito falava, tá parecendo Neandertal. Né? Já viviam na Ásia, já viviam na Europa, esses homens mais modernos. E por último, entre 190 e 150 mil anos, mesmo ainda habitando em cavernas, nas savanas africanas e se espalhando por todos os continentes, os sapiens sapiens. Na verdade, que já possui características bem nossas, tá bom? Construiu instrumentos variados, sofisticados, desenvolve a linguagem, expressões artísticas, tá lá as pinturas rupestres que você verifica lá com o seu professor de artes, não é isso? Legal, todo mundo sabe que é hoje em dia uma pintura rupestre, isso é muito bom, tá certo? O sapiens, ou homem moderno, foi a única espécie do gênero homem que conseguiu sobreviver, né? Há estudos científicos que todos aqueles desapareceram, tá bom? O habilis, o erectus, o neanderthalis. Não há especificações do porquê desapareceram. Seja pelo casamento, né, com os sapiens, seja pelas guerras, seja por tantos outros fatores climáticos, enfim, o habilis, o erectus, o neandertal, não se tem notícia mais da presença desses gêneros na humanidade. Sobreviveu apenas os sapiens sapiens, tá bom? Então, o homem, na verdade, ele é um grande mistério da evolução humana até os dias de hoje. Um grande abraço para vocês e estaremos amanhã no Plantão de Dúvidas. Um abraço.